Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos ao estudo de hoje. Isaías capítulo 6, verso 5. Leia comigo. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O ministério de Isaías foi marcado por uma experiência sobrenatural com a santidade de Deus. Ele teve uma visão da glória do Altíssimo, o que provocou desdobramentos na sua vida que patrocinaram uma nova postura. O que Isaías viveu ultrapassou a experiência de uma simples visão. De fato, o profeta foi confrontado pela santidade do Todo-Poderoso. Nesse ponto, podemos nos perguntar: qual é o interesse de Deus em confrontar alguém com a sua santidade? O que teria levado o Senhor a dar a Isaías uma visão do seu alto e sublime trono e fazê-lo ouvir os serafins clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos? Para melhor compreendermos esta passagem, precisamos olhar para o contexto em que Isaías se encontrava no momento em que viveu esta experiência com Deus. Segundo John Bright, em seu livro História de Israel, as classes que dominavam Judá naquele período interessavam-se somente por bens materiais e pelos prazeres. Os pobres eram oprimidos, o padrão moral era baixo e um sistema religioso desacompanhado de integridade irritava o próprio Deus. O cenário era sombrio e podemos dizer que o estado pecaminoso, de uma certa forma, era nacional. No capítulo 5 de Isaías, nós encontramos uma sucessão de castigos vaticinados por ele contra o seu povo, onde é mencionada a forma como a sua nação estava vivendo. No verso 8, ele repreende aqueles que estavam ajuntando tesouros na terra com uma ganância incomum. Nos versos 11 e 12, ele censura os que viviam em bebedices, mergulhados numa vida dissoluta, que na prática representava a negação da existência de Deus. No verso 18, ele admoesta os que tinham prazer na injustiça. Evidentemente, a convivência do profeta com uma sociedade distante de Deus fez com que a sua atenção se voltasse para os pecados do povo, sem, contudo, enxergar as suas próprias falhas. Os pecados da nação eram tão evidentes e grosseiros que acabaram roubando a percepção de Isaías sobre si mesmo. O profeta não enxergava mais a sua própria vida, só tinha olhos para os absurdos cometidos pela sociedade judaica. Levando em consideração a experiência do profeta Isaías, entendemos que todos nós corremos o risco de baixarmos o nosso padrão de santidade quando começamos a comparar a nossa vida com a vida de pessoas que estão longe de Deus. Além disso, podemos enveredar por um caminho de hipocrisia e farisaísmo, quando achamos que por não cometermos determinados erros que os outros cometem, estamos santificados. Em outras palavras, os pecados dos outros não têm o poder de nos santificar. Por mais gritantes que possam ser, eles não podem nos justificar. Não temos o direito de alegar diante de Deus que a nossa vida tem um padrão de santidade melhor que de outras pessoas com base naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Infelizmente, é muito comum as pessoas se sentirem bem quando vem alguém pior do que elas. Você se lembra da história do endemoniado gadareno, relatada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20? Depois da libertação daquele homem, que vivia entre sepulcros, pois ainda que tentassem prendê-lo, despedaçava com uma força descomunal as correntes e grilhões, ninguém em Gadara celebrou a libertação daquele ser humano infeliz, possesso por legiões de demônios. Pelo contrário, o povo daquela terra
saiu para se encontrar com Jesus, ordenando que o mestre saísse daquele território. Jesus opera um milagre extraordinário e eles pedem para o Senhor ir embora. O que explica essa atitude? Senão a perda daquele povo, do seu bode expiatório, que os fazia se sentir melhor. Sim, para aquela gente, ver que existia alguém pior produzia neles esse sentimento de que as coisas não estavam tão mal assim. Isso é recorrente. Volta e meia, a nossa alma tenta se justificar com esse tipo de argumentação. Todavia, na experiência de Isaías, vemos Deus desafiando o profeta a não simplesmente olhar para uma sociedade mergulhada no pecado, mas olhar para Ele, o Todo-Poderoso, o padrão no qual devemos nos espelhar. O confronto com a santidade de Deus proporcionou a Isaías uma visão de si mesmo. Isso é o que acontece conosco quando somos confrontados pela santidade de Deus. Percebemos o que somos e o quanto precisamos de sua graça. Após contemplar um quadro sublime da glória de Deus, com os serafins cantando e proclamando a sua santidade, o profeta chega a uma conclusão terrível. Ele diz: ai de mim, estou perdido. O confronto com a santidade de Deus também nos leva a essa conclusão, a de que estamos perdidos, a menos que Ele faça alguma coisa. As nossas imperfeições tornam-se visíveis para nós quando estamos diante de sua santidade. Repare que Isaías percebe o seu pecado na presença de Deus. Ele afirma ser um homem de lábios impuros e reconhece o seu pecado. Até então, somente os pecados de seu povo eram percebidos por ele. Mas agora, diante de Deus, ele vê a si mesmo e inclui-se como pecador. Davi, no Salmo 19:12, faz a seguinte pergunta: quem é que possa discernir as próprias faltas? Muitas vezes não conseguimos ver os nossos erros, principalmente quando os erros daqueles que nos cercam são muito evidentes. Em Mateus 7,3, Jesus nos dá a entender que é muito mais fácil vermos os defeitos dos outros do que os nossos. É mais fácil enxergarmos argueiros no olho de nosso irmão do que traves nos nossos olhos. É mais fácil percebermos o imperceptível nos outros do que o óbvio em nós. O confronto com a santidade de Deus nos deixa expostos. Não há como nos esconder. Após reconhecer que estava perdido, Isaías fala de sua impureza. Somente depois de ter consciência de seu pecado é que ele menciona o pecado de seu povo. Veja que primeiro ele diz: sou um homem de lábios impuros. E somente depois é que ele fala: habito no meio de um povo de impuros lábios. Esta sequência pode parecer um detalhe insignificante, porém, se pararmos para meditar nela, certamente entenderemos que diante de Deus respondemos em primeiro lugar por nós mesmos. E então, depois disso, devemos nos preocupar com os outros. Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios 9:27 que ele procurava reduzir o seu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não viesse ele mesmo a ser desqualificado. Perceba que há uma preocupação do apóstolo consigo mesmo nesta declaração. E nada melhor do que a presença de Deus para revigorar em nós o temor e o reconhecimento que dependemos totalmente dele. Devemos observar que, se por um lado, o confronto com a santidade de Deus nos leva a percebermos quem somos e o quanto ainda precisamos caminhar em direção à perfeição, por outro lado, o reconhecimento dessa realidade vai produzir em nós o tratamento de Deus. Após ter sido confrontado pela santidade de Deus e ter reconhecido a sua impureza, o texto diz
que um tratamento foi providenciado para Isaías. O verso 6 nos conta que, então, um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Observe a palavra então. Ela nos dá a entender que o serafim só voou até onde ele estava, porque uma ação havia sido realizada anteriormente. Que ação foi esta? Sem dúvida alguma, o reconhecimento do profeta de seu próprio pecado. Certamente existem ações de Deus na vida do homem que dependem de uma ação do próprio homem. Deus está pronto a fazer, está pronto a nos dar o que precisamos, mas é necessário que o homem reconheça e dê crédito ao que Deus está fazendo. Perceba que o reconhecimento de sua impureza desencadeou em Isaías um processo de purificação realizado por Deus em sua vida. O reconhecimento de seu pecado moveu o serafim em seu favor. Isso é muito sério. O tratamento só é feito na vida daqueles que têm consciência de que necessitam ser tratados. Deus vai agir somente em favor daqueles que reconhecem que precisam dele e de seu tratamento. Enquanto não houver essa consciência, que por sua vez gera arrependimento, ai de mim, estou perdido, nada vai acontecer. A brasa viva do altar, retirada pelo serafim com uma tenaz, foi o tratamento de Deus em favor de Isaías. Após tocar os seus lábios com ela, o serafim diz a ele que a sua iniquidade havia sido tirada e o seu pecado perdoado. Todavia, isso só foi possível a partir do momento em que o profeta, confrontado pela santidade de Deus, chegou à conclusão de que ele era um homem de impuros lábios. Da mesma forma, nós devemos encarar o desafio de sermos confrontados pela santidade de Deus, quando estivermos diante dele e reconhecermos que algo precisa ser feito em nós, então, certamente, ele providenciará a brasa para o nosso tratamento. A brasa viva do altar representa a graça de Deus. Podemos até mesmo ficar chocados quando reconhecemos a nossa falência. Contudo, Deus não quer que fiquemos perplexos com os nossos erros e falhas a ponto de perdermos o ânimo e desistirmos de tudo. Ao invés disso, Ele quer que olhemos para Ele e confiemos naquilo que já foi feito em nosso favor. A obra realizada por Jesus na cruz, que tem o poder de perdoar o nosso pecado e tirar a nossa iniquidade. A experiência do profeta Isaías também nos ensina que o confronto com a santidade de Deus, além de manifestar as nossas faltas, manifesta também o amor e a graça do Pai. Isaías não foi acusado por ninguém, mas o quadro contemplado por ele fez com que percebesse a sua real condição. E para essa percepção foi oferecida a ele uma solução. Isso nos leva a concluir que Deus não tem prazer algum em acusar ninguém. Pelo contrário, onde se manifesta o pecado, Deus manifesta a sua graça, como nos ensina Paulo em Romanos 5:20. Desse modo, entendemos que o interesse do Pai está em tratar o pecador, oferecendo a ele perdão e libertação. Vimos que o confronto com a santidade de Deus produz em nós a consciência dos nossos erros. Vimos também que essa consciência produzida em nós moverá a graça de Deus em nosso favor. E receberemos o tratamento que necessitamos. Agora, vamos ver o resultado desse tratamento. O verso 8 nos informa que após o serafim ter falado que o seu pecado havia sido perdoado e tirada a sua iniquidade, Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Perceba que Deus só falou depois de ter tratado com Isaías. O texto diz: depois disto ouvi a voz do Senhor. Antes disso, o
o profeta foi levado a entender que ele carecia de uma ação divina em seu favor. Em seguida veio o tratamento que ele precisava. Aí então, depois de todo esse processo, é que Deus falou com ele. Este verso nos faz compreender que Deus trata para ele. Deus investe em nossas vidas com o objetivo de sermos usados na sua obra. Deus preparou o profeta visando desafiá-lo a um engajamento total. O desafio é: a quem enviarei? A resposta afirmativa de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, nos ensina que o confronto com a santidade de Deus também busca criar em nós visão e compromisso com o seu reino. Outro ponto relevante a ser considerado nesta questão, a de ser tratado, para ser usado por Deus, é que o trabalho no reino só é confiado àqueles que são tratáveis. Precisamos estar atentos a esta verdade. Quem rejeita o tratamento de Deus não tem espaço na sua obra. Aqueles que almejam o serviço no reino devem receber o tratamento com alegria, tendo em mente que ele produzirá aperfeiçoamento e o resultado será a expansão do reino e o louvor e a glória do nome do nosso Pai. Portanto, permita-se ser confrontado pela santidade de Deus, receba o tratamento, por mais doloroso que seja, e então diga sim ao desafio, coloque-se à disposição do Senhor, seja enviado e seja uma bênção nas mãos do Altíssimo. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.